Sabe aquela história de que aprender alemão por conta própria é um bicho de 7 cabeças? Pois é. Hoje a gente vai analisar um método bem prático que promete levar qualquer um do zero às primeiras frases e de um jeito super estruturado. Beleza, então para começar, vamos direto ao ponto, né? O objetivo final desse método é que a pessoa consiga chegar a algo assim, uma autoapresentação completinha em alemão. E olha, o puto do gato aqui não é só decorar uma frase. A grande sacada aqui, isso faz parte de um sistema completo para construir o idioma do zero. A ideia é ir montando o conhecimento, sabe? Peça por peça. Essa é a estrutura que a gente vai desvendar agora. Então, para entender como tudo isso funciona, o método foi dividido em 4 partes principais. Primeiro, o ponto de partida. Depois, a gente fala de aprendizagem ativa e prática. Em seguida, o som do alemão. E, por fim, a memorização de longo prazo. Bora lá? Ok, primeiro pilar então. O ponto de partida. Pode parecer básico, mas essa fase de preparação, apesar de super simples, é fundamental para que todo o resto funcione direitinho. E o que é essa preparação? É o mais simples possível. Pegar papel e caneta. É isso. O método já começa com essa ideia de que aprender é fazer. Sabe? Não é só ficar olhando. É para escrever, para participar ativamente desde o primeiro minuto. Certo! Com todo preparado, a gente entra no coração do método, que é a aprendizagem ativa e prática. Agora a coisa começa para valer. E como funciona essa aprendizagem ativa? Bom, é um ciclo. Primeiro, ouvir a pronúncia com muita atenção. Depois, repetir em voz alta, sem medo de errar. Aí sim, depois de ouvir e falar, a gente vai atrás de traduzir o que não entendeu. E para fechar o ciclo, repete a frase inteira umas 3 vezes. Isso ajuda a fixar que é uma beleza. Agora, olha só que sacada genial do método. Ele mostra os dados do exemplo e logo em seguida incentiva a troca por dados pessoais. Ou seja, em vez de decorar Ich heiße Thiago Dantas, a pessoa já aprende a dizer o próprio nome. Isso torna o aprendizado útil na hora, né? É muito mais prático e relevante. E não para por aí. O próximo passo é criar uma frase nova para cada verbo que se aprende e escrever à mão. Isso força o cérebro a sair do modo papagaio e começar a construir o idioma de verdade, solidificando o que foi aprendido. Beleza. Agora que a gente já viu a parte prática, vamos para um ponto que pode assustar muita gente. O som do alemão. Para começar com o pé direito na pronúncia, o método destaca 2 regrinhas de ouro. Primeiro, sempre que aparecer E junto, o som vai ser de I. Simples assim. E segundo, aquela letra que parece um B maiúsculo, a beta ou Izet, tem som de 2 S's. Com isso em mente, já dá para evitar um monte de erro comum. Vamos ver isso na prática com o verbo heißen, que é o chamar-se. Repara só, heißen tem o EI, então o som é heißen, e tem o beta S, que tem som de SS. A ideia aqui é ler todas essas conjugações em voz alta, prestando muita atenção nesses 2 sons. Agora com o verbo kommen, que significa vir de. Dá uma olhada nas terminações. Ich komme, du kommst, kommt. Tá vendo que um padrão começa a aparecer? Isso é ótimo, porque mostra que tem uma lógica por trás. E esse padrão continua com o verbo wohnen, que é morar. Olha lá de novo. Ich wohne, du wohnst, as terminações seguem a mesmíssima lógica. Isso ajuda demais na hora de aprender, porque não é preciso decorar tudo do zero a cada verbo novo. Mas claro, nem tudo são flores. Olha o verbo sprechen, falar. Aqui tem um detalhezinho. Para ich é spreche, com E. Mas para du e a vogal muda para I. Sprichst, spricht. É uma pequena irregularidade, mas é super comum em alemão, então é bom já ficar de olho nisso desde o começo. E para fechar essa leva de verbos, temos o lernen, aprender, que volta para o padrão regular, sem surpresas. O ponto principal aqui é pegar o jeito dessas conjugações, tanto as que seguem a regra, quanto essas com pequenas mudanças. Dominar isso é a base para começar a montar as próprias frases. Muito bem, já vimos como aprender e praticar, mas como fazer para não esquecer tudo na semana seguinte? É aí que entra o último pilar, a memorização de longo prazo. O segredo aqui é uma técnica bem conhecida e poderosa, a repetição espaçada. Em vez de revisar todo dia, a ideia é revisar em intervalos cada vez maiores. Primeiro no dia seguinte, depois em 7 dias, depois em 14 e assim por diante. Esse espaçamento força o cérebro a buscar informação lá no fundo, e é esse esforço que joga o conteúdo para a memória de longo prazo. A proposta do método é que lá pela 4ª revisão, mais ou menos no 21º dia, lembrar dessas conjugações e frases já seja algo quase automático.
é para virar segunda natureza, sem precisar pensar muito. E claro, né, a vida não é perfeita. Vai ter dia que a gente vai tentar lembrar e nada. A memória falha. E tá tudo bem. O método é bem claro quanto a isso. Se esqueceu, não tem drama, é só reiniciar aquele ciclo de repetição para aquele conteúdo específico. O importante é não desistir. Persistência é tudo. No final das contas, o que a gente viu aqui é um sistema completo, pensado para dar autonomia. A ideia é que qualquer pessoa possa ir do zero absoluto a de fato criar as próprias frases. E isso deixa a gente pensando, né? Com essas ferramentas em mãos, qual será a primeira frase que alguém começando hoje conseguiria criar?